O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam perdoados nossos pecados. Cara Igreja Católica, nós estamos dentro desse segundo domingo da Quaresma. E nessa liturgia, nós estamos diante dessa narrativa que Jesus Cristo sobe a montanha do Monte Tabor. É interessante a gente observar que essa narrativa do Monte Tabor nós só encontramos nos 3 primeiros evangelhos, em Mateus, Marcos e Lucas. Nós não encontramos esta narrativa no Evangelho de São João, mas nós temos um paralelo no Evangelho de São João que corresponde a esta transfiguração do Senhor, que é a ressurreição de Lázaro. Aqui na transfiguração, nosso Senhor está saindo de Cesareia, indo para Jerusalém e passa pelo Monte Tabor. A transfiguração é uma antecipação da ressurreição que o Senhor haverá de experimentar na sua Páscoa, naquela Semana Santa, que ele haverá de participar na cidade de Jerusalém. A mesma indicação é da ressurreição de Lázaro. Lázaro é ressuscitado, já dizendo que o Senhor também haverá de ressuscitar após a sua morte. Mas vamos nos deter nessa narrativa aqui do Evangelho de São Marcos, dessa transfiguração do Senhor. O que diz o Evangelho? Diz que o Senhor tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinho a um lugar à parte sobre uma alta montanha. Havia 12 apóstolos. Dentro desse grupo de 12 apóstolos, o Senhor pegou 3 deles, Pedro, Tiago e João, para manifestar algo de uma forma muito particular. E nós também acompanhamos nas narrativas dos evangelhos que, em algumas situações, Pedro, Tiago e João que testemunham de uma forma particular aquilo que o Senhor vai realizar. Por exemplo, a cura da filha de Jairo, do chefe lá da sinagoga. Nós temos algo que é comunicado apenas para os 3. Em uma e outra situação, é Pedro, Tiago e João que estão ali do grupo, vendo a ação do Senhor. É como se o Senhor estivesse preparando dentro do próprio grupo 3 que pudesse depois animar de uma forma mais especial esses apóstolos. Mas nós temos aqui dentro desses 3, Tiago e João, que são irmãos, e temos João, que é evangelista, que também escreveu um evangelho, e é muito estranho que nós não tenhamos no Evangelho de São João a narrativa da transfiguração, se o próprio São João testemunhou esse fato tão particular e tão especial. O que nós vamos ver, então,
é que no Evangelho de São João, o apóstolo ele vai narrar outras realidades, outros ensinos que os outros 3 evangelhos não registraram. Isso é para nos dizer que João viu a transfiguração, mas não escreveu, e tantas outras coisas que os discípulos viram, testemunharam, mas que não escreveram. Mas aquilo também que foi escrito é o mais importante e necessário para a nossa salvação. Então, essa narrativa aqui da transfiguração do Senhor é algo especial dentro do ministério do Senhor para nós. O Senhor está indo para Jerusalém e a situação está crítica. A situação é sofrida, porque os apóstolos sabem que lá o Senhor pode ser preso, e o Senhor tinha profetizado que ele haveria de ser preso, haveria de ser condenado, morto, mas que haveria de ressuscitar. Então, é nesse caminho de aflição e de sofrimento que eles param ali no Monte Tabor e tem como que esse momento assim de consolação, de conforto e de oásis. Então o Senhor toma consigo Pedro, Tiago e João e os leva sozinho a um lugar à parte. É belo a gente ver que o Senhor quer ter esse momento à parte com os seus discípulos, com os seus apóstolos, quer falar de uma forma especial, quer orar com eles de uma forma especial. E os levou para uma alta montanha. A montanha era considerada também um local da manifestação de Deus. Nós temos o Monte Sinai, que Deus comunicou os mandamentos para Moisés. Nós temos o Horebe, que foi o local da manifestação de Deus para Elias. Nós temos o Monte Moriá, como foi da primeira leitura também desse domingo, que Abraão foi levar o seu filho Isaque lá para o sacrifício. Então nós temos a montanha, o monte, como local da manifestação da revelação de Deus. E é isto que vai acontecer nessa montanha que é o Monte Tabor. Diz o texto então que o Senhor se transfigurou diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Essa transfiguração do Senhor, essa situação que suas roupas ficam brilhantes, tão brancas, já é como que a antecipação da glória da ressurreição. Algo que diz que o Senhor tem uma dimensão divina e a sua realidade divina está sendo comunicada para os discípulos. Então aparecem Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. No texto aqui do Evangelho de São Marcos, nós não temos o que é que eles estavam conversando. Mas vocês vejam, diz aqui o texto que apareceram-lhe Elias e Moisés. É dito que essa forma de apresentar esses dois, Elias vem como em primeiro lugar. O texto não diz apareceram-lhe Moisés e Elias. Diz apareceram-lhe Elias e Moisés, acentuando a importância de Elias. Isso aqui é muito especial, porque Elias era de fato o grande personagem que deveria se manifestar quando chegasse os tempos messiânicos. Então é uma atenção que se dá a Elias. Mas nós temos então também Elias representando os profetas e Moisés representando a lei. Todo o Antigo Testamento, nesses dois, se voltam para a pessoa de Jesus Cristo. Também nós poderíamos lembrar que, como falei, Deus se manifestou para Moisés na montanha, no Sinai. Deus se revelou para Elias também na montanha, no Horebe. Mas prestem atenção que parece que aqui na montanha do Tabor existe uma união do Sinai com o Horebe. Porque lá no Sinai, na manifestação de Deus, tinha trovões, tinha relâmpagos, tinha isso, tinha aquilo. Nós não encontramos essa situação assim de muitos, vamos dizer, barulhos, de muitos eventos na natureza, aqui nessa transfiguração do Senhor. Já lá no Monte Horebe, com Elias, era uma brisa mansa,
Foi numa voz suave do silêncio que Deus se revelou ali para Elias. Então nós temos aqui como que aquela nuvem do Sinai, mas de uma forma calma, no silêncio, na paz, Deus falando, se manifestando para nosso Senhor, para a igreja, para os apóstolos naquele momento. Então, apareceram-lhe Elias e Moisés, estavam conversando com Jesus. Aí Pedro viu lá aquilo que estava acontecendo e ficou tão animado, tão entusiasmado, e disse que era bom estar ali ao lado do Senhor, com Moisés e com Elias, e que talvez fosse bom fazer 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Ora, mas o Senhor estava indo para Jerusalém, o Senhor estava a caminho da Páscoa, ia lá dar a sua vida por nós, então não era tempo assim, de fato, de parar ou de se acomodar. Elias e Moisés viviam lá nas tendas do céu, uma tenda aqui na terra. De fato, Pedro parece que não estava entendendo o que estava acontecendo e faz uma proposta que não era aquela mais adequada, mas expressa por parte do São Pedro que ele estava recebendo uma paz, uma graça de Deus dentro daquele momento tão especial que ele pensou até ficar ali em tenda armada. Mas então é dito que a montanha é o local da revelação de Deus. Deus revelou lá no Sinai os 10 mandamentos para o seu povo. Deus também fez revelações lá para o Elias. E aqui Deus também se revela na montanha. É bela esta revelação. Como é que acontece essa revelação? Diz que então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. Lá no Sinai também, a nuvem cobre o Sinai. Essa nuvem, no Êxodo, nós temos, quando se armava a tenda, o povo parava, a nuvem descia sobre a tenda da reunião. Essa nuvem é a nuvem da glória de Deus. Então, essa nuvem da glória de Deus desce sobre a montanha e Deus fala, Deus se revela dessa nuvem. E a voz de Deus se manifesta. O que é que a voz de Deus diz? Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Essa expressão, este é meu filho amado, nos coloca muito diante das profecias de Isaías do servo sofredor, que Deus fala do seu eleito, do seu amado, que haverá de sofrer muito. Então o Senhor aqui é apresentado pelo próprio Pai como aquele servo sofredor das profecias de Isaías. Mas também ali estão Moisés e Elias, estão Elias e Moisés e nosso Senhor. O que é que Deus diz? Escutai Moisés, Elias e o meu filho, escutai os 3, não. Deus Pai diz, este é meu filho amado, escutai o que ele diz. Quer dizer, nosso Senhor é mais importante que Moisés, nosso Senhor é mais importante que Elias. Tudo que foi essa caminhada do povo de Deus é para se voltar para aquilo que o Filho tem para nos dizer. O povo de Israel tem que se voltar para o que o Filho de Deus tem para dizer. Os povos do mundo inteiro, os gentios que éramos nós, temos que nos converter a acolher aquilo que Deus tem para nos dizer, mas escutai o que ele diz. Como é que nós podemos escutar a Deus? O Pai está dizendo que nós precisamos escutar aquilo que o seu Filho amado diz. Então ouvindo o Evangelho, rezando o Evangelho, orando, acolhendo o ensinamento do Senhor, que nós vamos escutar aquilo que o Senhor tem para nos dizer na nossa vida. Depois disso, eles descem a montanha, tudo desaparece, eles começam a descer a montanha e Jesus faz uma consideração que não seja dito para as outras pessoas o que eles viram ali, a não ser depois que ele ressuscite dos mortos. Mas diz no final do texto do Evangelho de hoje, eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos.
o Evangelho termina com uma situação da incompreensão dos discípulos sobre aquilo que o Senhor estava falando e que iria se revelar apenas, de fato, com sua Páscoa, com sua morte e sua ressurreição. Depois que o Senhor ressuscitasse, eles iriam entender bem o que é que o Senhor tinha falado. Mas nós estamos aqui, ao final do texto do Evangelho deste domingo, com a incompreensão dos discípulos com aquilo que o Senhor estava orientando. Esta situação, muitas vezes, também é a nossa situação como discípulos do Mestre. Às vezes nós não estamos entendendo o que está acontecendo, o que Deus está querendo nos revelar, o que Deus está querendo nos dizer. Aqui no Evangelho, então, da Transfiguração, os discípulos vão continuar aquela caminhada de aflição para Jerusalém. E nós também, nessa quaresma, nós nos unimos à aflição dos apóstolos, que estavam num momento decisivo da missão do Senhor. Uns fizeram como Judas, traíram o Senhor. Outros fizeram como Pedro, negaram o Senhor. E outros ficaram fiéis aos pés da cruz, como foi João. Que nós, nessa Páscoa, apesar de muitas vezes não entendermos bem aquilo que o Senhor está nos pedindo, que possamos permanecer fiéis a Ele, que não traiamos, que não negamos, mas que possamos ser fiéis à sua cruz, à sua morte e ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe Maria Santíssima.